Bom dia, graça e a paz do Senhor. Privilégio enorme estar aqui sempre que posso, é uma honra acima de tudo. E estar com os amigos, irmãos, queridos, só faz bem. Então, um privilégio muito grande. Obrigado, Marco, por mais esse convite. E é realmente uma grande alegria. Eu gostaria de começar a nossa meditação no dia de hoje em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Quero conversar um pouco sobre a natureza gregária da nossa fé. A nossa fé é, desde o início, uma fé gregária, uma fé de comunidade. E eu queria começar com o versículo 1 de Gênesis 1, que diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é um texto muito conhecido de todos nós, e é a base da nossa fé, que Deus criou todas as coisas no princípio. Mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção é para a tradução desse texto. Esse texto, no princípio criou Deus os céus e a terra, é uma tradução que considera o verbo criar, porque o verbo criar está no singular. O Moisés, quando escreveu esse texto, ele disse Bereshit bara Elohim, que é plural de Deus. Se a gente fosse traduzir literalmente esse texto, a gente traduziria: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E claro, você, ao ler isso, pensaria que nossos tradutores não sabem português, ou que houve um problema de corretor, ou que eles pertencem a esse governo para quem a língua portuguesa não significa nada. Talvez você pense, é do governo que está atual no país, que não fala português de jeito nenhum. Não. É que Moisés começa chamando a atenção que Deus é uma comunidade. Deus é uma comunidade. Por isso o verbo está no singular, porque criou mesmo. Deus é uma comunidade. Ele vai explicar isso de forma cabal em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é uma frase extremamente importante para a comunidade de Israel, porque é um chamado à adoração. E o que está escrito no original é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. A palavra Ehad é a palavra usada pelos hebreus para falar de uma unidade composta. É um só, mas é composto. É uma comunidade que age em absoluta unidade. É isso que significa a palavra Ehad. Uma comunidade que age em perfeita unidade. É a mesma palavra que vai aparecer, por exemplo, para falar do significado do casamento, quando o Senhor disse: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. A palavra que é traduzida por uma só carne é a palavra Ehad, ou seja, eles serão como nós, mais de um, mas um só, em perfeita unidade. Então, o que Moisés estava tentando chamar a atenção é que o Deus que criou todas as coisas é uma comunidade
que se manifesta em absoluta unidade. Então, por isso, nós todos tradutores, e todos os exegetas, e todos os hermeneutas, e todos os pregadores, preferimos, como Moisés, traduzir o que Moisés disse como no princípio criou Deus, porque, de fato, é a comunidade Pai, Filho e Espírito Santo que é o Deus criador e mantenedor e redentor de toda a criação. Isso é uma unidade composta, uma comunidade que se manifesta em uma só voz, um só movimento, uma só ação. Por isso, Elohim criou, não criaram, mas criou, porque é uma comunidade que se manifesta em absoluta, perfeita, inequívoca e inseparável unidade. Por isso, Elohim criou. Bereshit bara Elohim, Eretes Shamaim, ou Shamaim Eretes. Então, a ideia é que não é possível pensar a fé cristã sem pensar a origem gregária de todas as coisas. Deus é uma comunidade em absoluta, perfeita, inequívoca e indivisível, inseparável unidade. Por isso, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é uma comunidade em perfeita unidade. Isso que significa a palavra Ehad. Ehad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Deus, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor, é uma comunidade em perfeita unidade. É isso que significa a palavra Ehad. É a mesma palavra que vai aparecer na cerimônia de casamento que Deus fez. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma comunidade em perfeita unidade, como nós. Ehad, uma só carne. Ehad, uma unidade, como nós. Por isso, nos expressarão, por isso serão a nossa imagem e semelhança. Então, essa é a ideia que está aqui. E eu queria chamar, então, a sua atenção para o fato de que a nossa fé nasce da comunidade. Ela é gregária. Essa individualização da fé cristã é um desvio de Deus. O Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo em perfeita unidade. Então, durante séculos, depois que Moisés disse aos hebreus que Deus era comunidade, quando ele usou a palavra Ehad, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é uma unidade composta, é Ehad, porque os hebreus têm duas palavras para falar unidade. Eu já tive a ocasião de falar isso aqui, eu acho. Uma palavra é Yahid. Yahid é peça única. Então, essa tampa aqui é uma peça única, tá certo? Então, ela é Yahid. É Yahid, só tem uma peça aqui, é uma tampa. Yahid. Essa é a palavra hebraica para essa unidade. Mas quando, por exemplo, o hebreu vai comprar um cacho de uvas, ele não usa a palavra Yahid, porque um cacho de uvas é uma comunidade, é um conjunto. Você não pede o talo, você não pede as uvas separadas, você pede o cacho de uvas. Quando eu falo cacho de uvas, todo mundo sabe do que eu estou falando. A imagem vem imediatamente à sua mente. Não tem outra imagem. É a imagem de um conjunto. As uvas separadas no prato, soltas no prato, não constituem um cacho de uvas. O talo vazio, sem as uvas, não constitui um cacho de uvas. O cacho de uvas é aquele conjunto.
Então, quando o hebreu vai na mercearia e pede um cacho de uvas, ele não usa a palavra yahid. Ele usa a palavra errad, porque ele está pedindo um conjunto, uma unidade composta. Tá certo? Então, esse termo é o termo que a língua hebraica usa para falar de Deus. Deus é errad. Então, há duas grandes definições de Deus na Bíblia. Duas grandes definições de Deus na Bíblia. Uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. A do Antigo Testamento é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é uma comunidade em absoluta unidade, é errad. E a outra é: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E amor é a palavra que a Bíblia usa para categorizar a unidade de Deus. Então, de fato, o Novo Testamento está repetindo o Velho Testamento com um outro verbete, porque amor na Bíblia é unidade. É a unidade de Deus, é a forma como a gente define a unidade de Deus. Então, de verdade, nós não estamos definindo o ser de Deus, nós estamos definindo o viver de Deus. Deus vive em unidade, Deus é unidade. Então, quando você diz Deus, você está se dirigindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que desde sempre existem e vivem em absoluta unidade e se manifestam em absoluta unidade. E aí, quando você vai para Jesus, ele vai dizer isso. Quando você chega no Novo Testamento, o Novo Testamento explica o que foi que Moisés viu. Moisés viu uma comunidade. Moisés viu a comunidade que criou os céus e a terra. E o que é que ele viu? Ele viu essa unidade. E aí ele diz isso de forma cabal em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, nosso Deus é errad. É uma comunidade em absoluta unidade. É uma unidade composta. O que Moisés não recebeu foi a revelação das pessoas que compõem essa unidade. Essa revelação das pessoas que compõem essa unidade, nós a recebemos no Novo Testamento. O primeiro a dizer isso foi João Batista. João Batista apresentou Jesus e disse que Jesus era verdadeiramente Deus, que dele vieram graça e verdade, e que ele é desde sempre, que ele existe desde sempre, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, disse João Evangelista, e que sem ele nada do que foi feito se fez, e que ele é a expressão exata da beleza, da bondade desta unidade que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o João Batista disse, tem o Pai e tem o Filho. E aí Jesus diz, e tem o Espírito Santo. Ele diz isso lá em João 14. Ele diz, e tem o Espírito Santo. Então, nós somos três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, isso é comunidade. A nossa fé, todo o universo é fruto de uma comunidade em absoluta unidade. Uma comunidade que se manifesta em absoluta unidade. Portanto, pensar o universo, pensar a vida, pensar qualquer movimento que não seja de forma gregária é anti-Deus. É anti-Deus. Alguém disse que a grande crise de Lúcifer, o anjo caído, é que num ambiente onde todos diziam nós, ele decidiu dizer eu.
num ambiente onde todos diziam nós, ele decidiu dizer eu, e caiu. E caiu, porque isso é rebelião contra o Deus que é uma comunidade. É rebelião, é a negação da vida como uma realidade gregária, como uma realidade comunitária, como uma realidade de comunhão, de amor, de busca profunda por unidade. Porque é isso que a Bíblia chama de amor. Na Bíblia, amor é muito mais do que um mero sentimento. Amor na Bíblia é uma busca por unidade, uma busca por encontrar o outro e por ser encontrado pelo outro e por encontrar cada ser humano e ser encontrado por cada ser humano. É a busca por encontrar cada criatura de Deus e ser encontrada por cada criatura de Deus. E, acima de tudo, é a busca por encontrar e ser encontrado por Deus. Então, a perspectiva cristã é gregária. A perspectiva cristã é comunitária. Uma das coisas que mais me assusta hoje é quando eu entro num culto que deveria ser um culto ao Deus Trino e vejo todo mundo falando na primeira pessoa do singular. E eu digo, nós estamos fazendo como Lúcifer. Nós estamos fazendo como Satanás. Nós estamos pensando que somos seres isolados no universo e que tudo que acontece só acontece comigo. Então eu sou o centro do sofrimento, assim como sou o centro da alegria. E aí eu não compartilho nada, não peço ajuda para ninguém e também não distribuo nada. É uma vida absolutamente introjetada, que nasce e morre em mim. Isso é a negação do Deus Criador, porque o Deus Criador é uma comunidade em absoluta unidade. Absoluta unidade. Pai, Filho e Espírito Santo. E na Trindade, nós vemos a paternidade no Pai, nós vemos a filidade e a fraternidade no Filho, e nós vemos a maternidade no Espírito Santo, ou na Espírito Santo, porque Espírito Santo é feminino tanto no hebreu quanto no grego, só que a nossa língua não tem essa flexão. Então a gente poderia dizer a Espírito Santo, porque é disso que nós estamos falando, a maternidade. A maternidade. Eu sei que é uma linha moderna na teologia que faz questão de dizer Deus Pai e Mãe, Deus Pai e Mãe. E eu acho legal, até entendo a ideia, mas já está na Trindade. Já está na Trindade. É Deus Pai, Mãe e Filho. Deus Pai, Mãe, Filho e irmão e irmã. Porque em Jesus de Nazaré nós vemos a filidade e vemos a fraternidade, porque Jesus de Nazaré é o Filho unigênito de Deus que veio para ser primogênito de Deus, para ter muitos irmãos e irmãs, como o apóstolo Paulo nos ensina. Então, a fé cristã é gregária. O Deus Filho se fez homem, habitou entre nós como o único Filho de Deus para ser o filho mais velho de Deus. E gerar muitos irmãos e muitas irmãs, como ele mesmo disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. E eu não vim para ficar só, eu vim para gerar irmãos e irmãs. Porque nós queremos estender a comunidade. Nós queremos estender a comunidade. Nós resolvemos criar porque nós queríamos estender a comunidade. Estender a comunhão. Estender a gregariedade.
Essa é a ideia da criação. A criação não é fruto de uma necessidade, porque a Trindade não tem necessidade, mas é fruto de um desejo. O desejo de estender a comunidade, estender a gregariedade, estender a comunhão. 3 pessoas em absoluta unidade, que se bastam a si mesmos, que não precisam de nada, porque vivem em absoluta unidade, em absoluta comunhão, em absoluta alegria, em absoluta satisfação. Como dizia João Damasceno em pericorese. Pericorese é brincadeira de criança. É como se ficasse o tempo todo roda, 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 pé, 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 o tempo todo, brincando, rindo, satisfeito, e aí a Trindade decide que vai estender a comunidade, estender a comunhão, estender. Essa é a ideia, é fruto de um desejo, não é fruto de uma necessidade. É muito mais profundo do que isso. É o desejo de estender a comunhão, de estender a comunidade. Então, a Trindade decide manifestar-se como pai, como mãe e como filho, para que nós entendêssemos a gregariedade da Trindade. E para que nós entendêssemos que nós estamos sendo chamados para essa comunhão. Que o Filho vem para que milhares, milhões, bilhões de homens e mulheres se unam a essa comunidade. Se tornem parte dessa comunidade, ainda que, óbvio, guardadas as devidas proporções, porque nós nunca seremos Deus. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós desfrutaremos plenamente dessa comunhão. Essa é a ideia. Se você perde isso, você perdeu a fé cristã. É nisso que a fé cristã se distingue de todos os outros. Porque a fé cristã viu o que Moisés viu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Echad. Adonai é uma comunidade em absoluta unidade. Shema Israel, ouve Israel. Não terás outros deuses diante da comunidade única e absolutamente unida. Não terás outros deuses. Amarás, pois, a comunidade perfeita em unidade, com toda a sua força, com toda a sua inteligência, com todo o seu desejo. E amarás o próximo da mesma forma. Porque o Deus comunidade, a comunidade Deus, gerou outra comunidade e a chamou para viver em comunhão. Quando você perde isso, você perdeu a fé cristã. Quando você mergulha na individualização, você perdeu a fé cristã. Você perdeu Jesus. Você perdeu a fidelidade e a fraternidade que há em Cristo Jesus. No Pai você tem, na paternidade, você tem direção. Você tem proteção. Na paternidade, você tem a noção do que fazer. Direção, comunhão e proteção. Na maternidade, que está na Espírito Santo, você tem aconchego, nutrição e inspiração. Na fidelidade que está em Cristo Jesus, você tem alinhamento com o Pai.
consecução do projeto do Pai e sucessão na construção da comunidade que o Pai quer que seja construída. E na fraternidade do Cristo, você tem comunidade humana, unidade humana. Todos os seres humanos, vindo de todos os cantos, vindo de todas as etnias, vindo de todas as línguas, vieram de um só Deus. A Trindade, a comunidade santa, que desejou estender a comunhão a todas as suas criaturas. Essa é a ideia. Perder isso, amados, perder isso, amadas, é perder a fé cristã. É perder a grande revelação que veio com Jesus de Nazaré, o Deus Filho. É perder a lógica da fé. Aí cai nesse absurdo individualista que nós estamos caindo. Então eu vou, às vezes, participar de outras reuniões, e assim, para mim, Jesus amado, nós estamos na turma do Lúcifer. Nós perdemos a ideia de comunidade. Inclusive, nós perdemos a ideia de que o sofrimento, por exemplo, minha irmã, com milhões e milhões e milhões e milhões de irmãos e irmãs de todos os cantos que estão experimentando o que eu experimento e que tem a única esperança que eu tenho, de que a unidade santa, a Trindade santa, intervenha. E leve ao fim o seu projeto redentor. Então, a gente precisa entender que a criação é fruto de um desejo de comunhão. Não é uma necessidade, que a Trindade se basta a si mesma, mas é um desejo. A Trindade desejou todos nós e cada um de nós. Então não é que Deus mata a nossa pessoalidade. Não, porque Jesus diz que Ele é o bom pastor, que chega no aprisco e chama cada ovelha pelo seu nome. Só que a gente não pode esquecer que quando Ele chama cada ovelha pelo seu nome, todas nós saímos, mas saímos como rebanho dEle. Ele chama cada um de nós pelo seu nome, mas chama todos nós. Então todos nós vamos juntos para os pastos verdejantes, onde nós podemos nos deitar porque estamos saciados. Para as águas de descanso, onde nós podemos saciar a nossa sede sem medo do predador. Para andar pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Para juntos andarmos pelo vale da sombra da morte sem medo, porque Ele está conosco e nos consola com a sua proteção e com a sua direção. Para saber que não importa o que os demônios façam, entre eles e nós está a Trindade. E a Trindade é inexpugnável. É uma barreira intransponível. Porque nós somos o seu povo. Aqueles a quem Ele estendeu a comunhão. Estendeu a comunhão da Trindade. Pensa nisso sempre. A Trindade decidiu por desejo, desejou a comunhão entre todos nós. É a comunhão conosco. Isso é fé cristã. Nós cristãos percebemos isso nas Escrituras.
E começamos a proclamar a todo mundo que o Deus triuno desejou estender a sua comunhão, estender a sua comunidade, estender a sua unidade. Por isso que Jesus, em João 14, diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu voltarei para vós outros, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu estou no Pai, e o Pai quer que todos vocês estejam nele como eu estou. Por isso, se você quer vir ao Pai, se você quer vir à nossa comunidade, se você quer vir à nossa unidade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem à nossa comunidade senão por mim. Se você perde isso, você perdeu a fé cristã. E aí, quando você perde a fé cristã, você perde a unidade da humanidade. Porque a unidade da humanidade não faz sentido. Tudo vira uma grande disputa particular. E todos nós viramos inimigos uns dos outros. Disputando o mesmo ar, o mesmo espaço, o mesmo lugar no ônibus, o mesmo lugar na rua. A possibilidade de ter casa. Essa é a loucura. É por isso que nós somos contra a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência é o fim da gregariedade da Constituição brasileira. A Constituição brasileira é uma das únicas no mundo que constrói uma nação gregária. Porque tem como centro a seguridade social. Constrói a lógica dos impostos pensando em que todo mundo tem de ter saúde, todo mundo tem de ter casa, todo mundo tem de ter aposentadoria, todo mundo tem de desfrutar do resultado do seu trabalho. Quando grupos como esse que estão no poder, que está no poder, começa a tentar desmontar isso, eles não estão apenas modernizando a Previdência, eles estão destruindo a nossa noção de nação. A nossa nação é gregária, como a Trindade. Tem uma cesta de impostos que existem só para garantir que cada cidadão e cada cidadão brasileiro, cada cidadão brasileiro vai desfrutar do trabalho que executa, do resultado desse trabalho, vai desfrutar da riqueza que ajuda a gerar, vai descansar no final do processo. Vai ter acesso à saúde, vai ter acesso à moradia, vai ter acesso à comida, vai ter acesso à vida com dignidade, porque isso aqui é uma nação securitária. Esse é o ponto. E aí você vê gente que se diz cristã apoiando um assinte desse. E você diz: como? Se o nosso Deus é um Deus gregário. Se o nosso Deus é uma comunhão que vive em absoluta unidade e se manifesta em absoluta unidade, por isso a gente ouve uma só voz. E por isso o verbo está no singular. Criou. É uma unidade. A unidade divina criou o universo. E criou com um único objetivo: estender a sua comunidade. Estender a comunhão. Estender a gregariedade. Se você perde isso, você perdeu a fé cristã.
E sabe por que aconteceu isso? Porque o Atanásio, o negro Atanásio, de Alexandria, anão, chamado de um gigante contra o mundo, elucidou a trindade que todos os mestres já tinham percebido, mas ninguém conseguia elucidar. E o Atanásio elucidou. E chegou no concílio contra tudo e contra todos. Porque a mãe do imperador era de uma facção da Igreja de Cristo que negava a Trindade. E ele chega naquele conselho, negro, vindo do norte da África, anão, grande teólogo da África, onde nascera o cristianismo. Ele entra naquele concílio dominado pelos europeus, pelos romanos. E o Espírito Santo toma partido dele. E o Espírito Santo convence o concílio. Atanásio está certo. Deus é uma comunidade. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Atanásio está certo, era isso mesmo que estava escrito. Só que depois a gente não fez a lição de casa. Aí eu fico ouvindo os irmãos falarem, eu falo, não, irmão, você não entendeu. Não, você não entendeu, você não fez a lição de casa. Você não entendeu, você ouviu o que o Atanásio disse no concílio, um dos 4 concílios fundantes da fé cristã. Você viu isso? Você não fez a lição de casa. O que você está falando? Você está falando de um jeito que os judeus falariam, os muçulmanos falariam. Você não está falando como cristão. Você não entendeu. Você não entendeu. Nós não estamos falando a mesma coisa. Nós não estamos falando de um ser individualista, cheio de vontades, caprichoso. Nós estamos falando de um Deus que nunca soube o que significa dizer eu ao invés de nós. O nosso Deus é tão comunitário que até o eu sou é nós somos. Você não entendeu? E aí os irmãos vêm e pensam que é meu Deus, mas é nosso Deus. É Pai nosso. É pão nosso. É perdão nosso. É libertação nossa. Ninguém fica para trás. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Ninguém fica para trás. Isso é a fé cristã. E a fé cristã tem um projeto, que é o projeto da Trindade. O projeto da Trindade, como disse o apóstolo Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, é um universo onde habita a justiça. E foi isso que Deus criou. Foi isso que Deus intentou criar. A Trindade intentou criar um universo onde habita a justiça. E aí a Trindade deu de cara com a nossa rebelião. Deu de cara com a nossa rebelião quando criou o projeto. Está na hora de terminar? Então tá bom. Ficou em pé, já sei. É parte da liturgia, né, irmã? Já peguei o espírito da coisa. Tá bom. Ok. Registrei. Registrei, amada. Tá certo? Ok. Já falo assim que é para poupar a irmã desse dissabor de ficar em pé, podendo ficar sentada, né, irmão?
Eu entendi. Certo, pastor? Então, deu de cara com a nossa rebelião, e qual foi a reação da Trindade? A reação da Trindade foi fazer um pacto entre si, pela criação, manutenção e redenção da humanidade. E decidiram sair do lugar de festa e vir para o lugar do sacrifício. Tamanho o desejo da Trindade em estender a sua comunhão. Então a Trindade, que não precisa de nada, por desejo de nós, sai do lugar de festa e vem para o lugar de sacrifício, para conviver com rebeldes, até resgatá-los. E o desfecho maravilhoso é Jesus chamando os seus discípulos no último dia, antes da sua morte, e dizendo: este é o meu sangue, o sangue da aliança. O que ele está dizendo é: essa é a minha parte no pacto da Trindade. O Pai entraria com a sua paternidade, a Espírito Santo entraria com a sua maternidade, abraçando e vivendo com pecadores e em pecadores. E eu entraria com o meu sangue, para garantir a possibilidade disso, até que venha o novo universo, onde todos igualmente desfrutarão de tudo que nós somos e de tudo que nós doamos, porque é isso que Deus chama de justiça. Uma realidade onde todos e todas as criaturas, o planeta, as criaturas de Deus, desfrutarão de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa de maneira igualitária. Esse é o projeto da Trindade. A Trindade deu de cara com a nossa rebelião, mas não abriu mão do projeto. Saiu do seu lugar de festa, entrou no lugar do sacrifício. Por isso a gente nasce num ambiente de sofrimento, sabendo que o sofrimento é um delta de tempo que está entre a aniquilação merecida e a redenção recebida. Que quando chegar o grande dia em que foi consumada a redenção, o sonho da Trindade se consumará e haverá um universo onde todos e todas e as demais criaturas igualmente desfrutarão de tudo que a Trindade é e de tudo que a Trindade doa, e haverá uma comunhão eterna entre o Criador, entre a comunidade criadora e as suas criaturas. Se você perder isso, amado, se você perder isso, amada, você perdeu a fé cristã. E aí vem um bando de gente que eu não quero taxar, porque agora não é um momento para taxar isso, dizendo que em nome da Trindade está fazendo o que está fazendo. Isso não é pecado. Isso é blasfêmia. Entendeu? Isso não é um pecado. Não é um deslize. Isso é blasfêmia. Por isso nós nos levantamos. Nós nos levantamos contra. Em nome da Trindade. Nós não conviveremos com essa blasfêmia. Porque isso, amados, isso, amadas, é blasfêmia. Porque o Deus criador dos céus e da terra, mantenedor e redentor da sua criação, é errado.
é uma comunidade em perfeita unidade. Por isso, nós não podemos aceitar. Nós não somos os caras chatos. Nós somos adoradores. Nós não podemos conviver com essa blasfêmia. Então, quando você ouvir algum colega do Marco, porque eu já fui meio botado, escanteado, embora a Valéria disse que é para eu não falar isso, então não é bem assim, é quase isso. Então, então, você viu um amigo do Marco, um colega do Marco, você diz assim, ó, irmão querido, isso é blasfêmia, querido. Isso é blasfêmia. Você está rompendo com a Trindade. Você não entendeu. Mas tudo bem. Eu estou aqui, eu tenho tempo. Vamos conversar. Você não entendeu, querido. Você não entendeu, querida. Isso é blasfêmia. Que nós possamos meditar nisso. Para que quando nós nos levantarmos, em nome da justiça, em nome de uma realidade onde todos e todas, e todas as criaturas de Deus, isso significa sustentabilidade do planeta, do cosmos. Quando nós nos levantarmos, nós saibamos que nós estamos nos levantando em nome da justiça, que é essa realidade, onde todas as criaturas de Deus, de modo igualitário, desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Que Deus nos abençoe.